Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão do nosso espaço Hamed. Um dia de sol muito bonito e início de um ano, né? Um novo ano, 2026. Vamos aguardar mais um pouquinho para que possamos iniciar a nossa reflexão do dia neste domingo. Bom dia, Esther. Bom dia, Oliveira. Bom dia a todos. Vou dar início então à nossa reflexão de hoje do livro das Fábulas de La Fontaine. E hoje vou falar os dois alforjes. Primeiro vou falar o que seria alforjes para nós entendermos melhor. Alforje é um duplo saco ligado por uma faixa no meio, por onde se dobra, formando duas bolsas iguais, usada ao ombro ou no lombo dos animais, de forma que de um lado fique oposto ao outro. Isto então seria alforjes. Vou ler a nossa fábula de hoje. Um dia, Júpiter convocou todos os animais para comparecerem diante dele, a fim de que, comparando-se com os outros, cada animal reconhecesse o próprio defeito ou a própria limitação. Assim, Júpiter poderia corrigir as imperfeições. E os animais, um a um, elogiavam a si próprios, gabavam-se de suas qualidades e só relatavam os defeitos alheios. O macaco, ao ser questionado se estava feliz com seu aspecto, respondeu: mas claro que sim, cabeça, tronco e membros. Eu os tenho perfeitos. Em mim, praticamente, não acho defeito. É pena que nem todo mundo seja assim. Os ursos, por exemplo, que deselegantes. O urso veio em seguida, mas não se queixou do seu aspecto físico, até se gabou de seu porte. Fez críticas aos elefantes. Orelhas demasiadamente grandes, caudas insignificantes, animais grandalhões, sem graça e sem beleza. Já o elefante pensa o oposto e se acha encantador. Porém, a natureza exagerou, para o seu gosto, quanto à gordura da baleia. A formiga, ao falar da larva, franze o rosto. Que pequenez, mais triste e feia. Assim são os homens, como se lhes tivessem colocado dois alforjes no peito, o alforje com os males alheios nas costas, o alforje com os próprios males. De tal modo que eles são cegos quanto aos próprios defeitos, mas enxergam com nitidez os defeitos dos outros. Aqui a gente está falando de que ele coloca, né, as qualidades e não vê o que em nós temos os nossos defeitos. E só vemos as qualidades, mas ficamos apontando, vendo os defeitos alheios do outro, né? E acho que essa reflexão de hoje vai muito de encontro com isso, de que nós temos que olhar para os nossos defeitos, para as nossas males que a gente tem que corrigir, né? Que a gente tem que trabalhar para a nossa evolução. E
eu achei muito isso que ele coloca, de que ele coloca na frente as qualidades e os defeitos alheios, mas coloca atrás, de trás, os nossos defeitos, que é para ficar, a gente não vê. E aqui está escrito assim: são os homens. É assim são os homens, como eles tivessem colocado 2 alforjes, no peito o alforje com os males alheios, e nas costas o alforje com os próprios males, de tal modo que eles são cegos quanto aos próprios defeitos, mas enxergam com nitidez o defeito dos outros. Isso acontece com muitos de nós, né? A gente fica falando, eu não tenho isso, eu não sou assim, e a gente vai também criando máscaras, né? Porque as máscaras são elas que turvam nossa verdadeira realidade interior. É dela que nos servimos para lançar fora o que está em nossa intimidade. Então, muitas vezes, nós não aceitamos determinadas situações, determinados, posso chamar aqui de defeitos que temos, né? E colocamos máscaras. Às vezes estamos tristes, estamos sorrindo, e para que não possamos ser daquela forma que a gente imagina que tem que ser, mas que a gente está sentindo e que a gente tem que trabalhar isso, desenvolver a causa, a razão de termos esse determinado comportamento em situações que às vezes a gente está no lugar, às vezes a gente não aceita, alguma coisa que não deixa a gente na parte do ego também, isso, né? E deixa a gente em situações delicadas, e a gente então parte para esse uso de máscaras que parecem que nos ajudam, mas na verdade não, a gente está fugindo da nossa realidade. Então isso é que a gente tem que pensar muito, de mudar esse alforjes que a gente coloca na parte de trás, colocar na parte da frente, que é os nossos defeitos, e apontar os defeitos alheios, e colocar atrás as nossas qualidades. Então, trabalhar mais isso, que a gente precisa desenvolver. Eu vou ler aqui para vocês o que eu achei muito interessante. Sempre que distinguimos alguma coisa fora de nós e reprovamos em demasia como sendo perniciosa, perigosa, pervertida, imoral e assim por diante, é provável que ela represente conteúdos existentes em nós mesmos, sem que reconheçamos como possíveis características nossas. A ameaça é tratada como se fosse uma força externa e não interna. Se afirmarmos categoricamente todos são desonestos, estamos, na verdade, tentando projetar nos outros nossas próprias tendências. Ou então, ao dizermos tudo gira em torno de uma só coisa, o sexo, podemos estar direcionando nossa disposição interna nas demais criaturas, por estarmos pessoalmente insatisfeitos. Muitas vezes dizemos, é inexplicável como aquela pessoa não gosta de mim, quando na realidade somos nós que não gostamos dela, sem nos darmos conta. Então é uma autoobservação aqui, né? Autoconhecimento de que a gente precisa observar mais. Eu não gosto, será que ela não gosta, ou eu que não gosto e não consigo enxergar isso em mim? Porque eu não tenho defeito, né? O defeito é sempre do outro, e eu preciso voltar para mim mesma e ter coragem de não negar mais os meus defeitos, e sim trabalhar, desenvolver, transformar, fazer uma transformação. E para a gente encerrar, que é uma parábola muito que daria para a gente ficar aqui por muito tempo conversando sobre isso, refletindo, né? Tem aqui orgulho, tem algumas questões.
Mas isso a gente fica. Vamos refletir nesse início de ano sobre o que a gente pode trabalhar e mudar. Isso que é o que eu falei, transformação. Deploramos com a facilidade os defeitos alheios, mas raramente nos servimos deles para corrigir os nossos. Isso é forte. Deploramos com facilidade os defeitos alheios. Então eu aponto fácil, mas raramente eu aprendo, eu não me sirvo deles para melhorar os meus. Então eu sei apontar, mas também preciso aprender a usar isso para que tenha uma mudança em mim, uma melhora nos meus defeitos. Então hoje essa reflexão que eu quero deixar hoje aqui, de pensarmos que olharmos para nós mesmos e não apontar os defeitos alheios, mas sim olhar os nossos, cuidar dos nossos, observar os nossos, e através da gente trabalhar os nossos, tenho certeza de que a gente está trabalhando também para o coletivo melhorar, e a convivência pode ser muito melhor com todos à nossa volta, e da nossa mudança. Isso também vai causar mudança em outras pessoas também. Então essa era a minha reflexão de hoje. Nossa, eu quero aqui agradecer as pessoas que estão aqui, a Andréia, que quer me acompanhar, e outras pessoas que vão ver em outros momentos, pela oportunidade de estar aqui podendo falar um pouco dessa parábola, dessa fábula, aliás, que é muito interessante e que faz com que a gente tenha uma reflexão profunda sobre essas alterações que a gente precisa fazer nas mudanças. Gratidão, agradeço pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Um ótimo dia para todos nós e até a próxima. Bom dia.